Na Câmara a gente vê muito disso, mas parabéns pela sua explanação. Eu digo isso porque alguns me pediram que a gente desse uma corridinha, porque existem algumas pessoas que estão com voo marcado, né? Eu não tenho problema, porque nós vamos ficar aqui até amanhã, final do dia, mas eu vou agradecer muito a gentileza de todos. Passo a palavra agora à doutora Cláudia Lins, que fará a sua exposição, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, deputado, cumprimento todos da mesa. Para a Confederação Nacional de Municípios é sempre importante participar desses eventos de debate, porque muitas vezes a gente esquece que a cobrança maior sempre vai para o prefeito, né? Se a gente for pensar em grandes obras, por exemplo, você tem no Norte, como já foi citado aqui algumas vezes, a questão de Belo Monte, quem é que vai lá cobrar da Norte Energia? A questão do saneamento que estava nas condicionantes e não foi cumprido. Ninguém vai. Né? O Ministério Público ele conseguiu agora, dia 31 de agosto, suspender a licença e justamente por falta de cumprir com as condicionantes do licenciamento. E eu já começo colocando essa polêmica um pouquinho para a gente refletir, justamente porque na parte da manhã foi colocado aqui pela Sueli, se não me engano, eu não vou conseguir dizer se era realmente isso que era a proposta, mas algo de colocar que os condicionantes do licenciamento ambiental não devem virar, na verdade, uma inversão de ônus, digamos assim, de que o setor empresarial estaria cumprindo com o papel que é do poder público. Mas, na verdade, o que a gente, quando existem essas condicionantes, elas existem justamente pensando nos impactos que os grandes empreendimentos, e eu estou falando grandes empreendimentos, lembrando do caso de Belo Monte, eles acarretam aos municípios e muitas vezes a gente não acompanha isso diretamente. Mas quando você faz uma grande obra, pode ser uma estrada, uma hidrelétrica, existe uma população que migra para aquele município afetado pelaquela obra e muitas vezes aquele município tem a sua população triplicada. Isso significa que o gestor ele vai ter que arcar com o mesmo recurso que ele tinha com uma população X, ele vai ter que arcar com saúde, educação, segurança e saneamento com uma população que é 3 vezes X. Então, como é que a gente lida com isso? É o dinheiro público realmente que tem que custear de uma hora para outra esse impacto? Eu tenho uma tia que ela trabalha na Delegacia da Mulher em Porto Velho e o que ela relata depois dessas grandes obras nas redondezas de violência contra a mulher triplicou, porque a quantidade de homens que migraram para lá tentando uma oportunidade de emprego, no caso das obras no Madeira, enfim, diversas outras obras, aumentou muito e não conseguem emprego, então ficam marginalizados, enfim, e a violência contra a mulher triplicou, o aluguel triplicou, enfim, o município, o gestor público, ele de imediato por uma obra que ele sequer licencia, ele fica com todos esses impactos. Mas atualmente o que a gente vê é que o IBAMA concede a licença e cabe ao Ministério Público Federal sempre estar tentando fazer com que o próprio IBAMA ele cumpra com aquela licença. Nesse caso, por exemplo, de Belo Monte, foi desde 2010 que ele estava para cumprir essas condicionantes, o prazo final era 31 de julho de 2014, e não foram cumpridas essas exigências de esgotamento sanitário, por exemplo, como condicionantes em Belo Monte. Então o prazo final é 30 de setembro, e é lógico que ela não vai fazer em algumas semanas, muito menos em alguns meses. Então, só para a gente já começar, quando a gente fala de licenciamento ambiental, a gente está falando de quem licencia, pode ser federal, pode ser estadual, pode ser municipal. O seminário hoje, deputado, foi de uma riqueza tão grande, a gente conseguiu ver pela ótica do governo federal, pelo ministro, pela Sueli, enfim, pela ABEMA, você teve a mesa que nos antecedeu também nos debates, extremamente rico com a doutora Marina, mas o que a gente, enquanto CNM, sempre gosta de lembrar? É fato, e foi relatado aqui várias vezes, a questão da baixa capacidade técnica e financeira dos municípios. Não são todos que fazem licenciamento ambiental, e apesar de eu concordar com quase tudo que a doutora Marina explanou muito bem, ela reafirmou muito que são os municípios que têm que fazer o licenciamento ambiental. Não é que a gente não queira que os municípios façam licenciamento ambiental, porque essa é uma conquista de 88 com a autonomia municipal como ente federativo, né, e que se concretizou com a Lei 140 de 2011.
Mas o que a gente quer é que as pessoas entendam que tem muito município que não quer licenciar. Por que ele não quer licenciar? Na verdade, que ele não é que ele não quer licenciar, ele tem muito município que ele não é descentralizado, não tem a sua gestão ambiental descentralizada, porque ele sabe que ele não tem aquela capacidade técnica de manter uma equipe de profissionais e ele não tem nem a capacidade financeira de manter aquela equipe de profissionais também. Então, por isso que se vocês perguntam por que o meu município ele não licencia, porque ele sabe do custo daquilo ali, ele não vai assumir algo para prestar um serviço de forma precária. A gente, muitas vezes, vem ou mora em grandes municípios, né? Mas a CNM, ela hoje atualmente tem quase 5 mil contribuintes dos mais de 5.568 municípios e a gente representa todos eles, todos. Então, quando a gente vem para uma mesa, a gente gosta de lembrar de todos, do pequeno ao grande município. Então, o que a gente fala de pequeno município? Você tem um menor município brasileiro, que é Borá, em São Paulo, com 800 habitantes, se eu não me engano, mas 45% dos municípios têm até 10 mil habitantes. Você está falando de quase metade do país com 10 mil habitantes. Né? 70% dos municípios do país, ou seja, muita coisa, tem até 20 mil habitantes. Teve uma vez que eu vi para uma audiência pública aqui, deputado, eu perguntei ali na segurança, na polícia legislativa, qual era o número de pessoas que frequentavam o congresso aqui. Ele falou, olha, as terças e quarta-feiras, que é o que tem mais movimento, são cerca de 30 mil pessoas. Então, em 2 dias, circulam 30 mil pessoas nesse congresso, nesse prédio. É mais do que 70% dos municípios brasileiros têm como população. E aí a gente não sabe por que tem muito município que não tem condições sequer de fazer a descentralização ambiental e fazer sua própria gestão municipal, porque eles vivem do que a gente chama de fundo de participação dos municípios. O que eles recebem de recurso da União, de todos os impostos que a gente paga, é uma pequena fatia, né? E aí a fala do Eugênio, da ABEMA, expôs muito bem isso, do que a gente tem de pacto federativo, de tudo isso. Então, de tudo que a gente paga, uma pequena fatia, menos de 20%, vai para os municípios por meio desse fundo de participação dos municípios. Então, a grande maioria dos municípios brasileiros, 90% segundo o IBGE, tem até 50 mil habitantes, eles sobrevivem de 20% do que a gente paga desse fundo de participação do município. Fora aqueles que têm receita própria, que vai ter turismo, que vai ter um setor industrial, enfim, tudo isso. Então, mas tem municípios que são maiores, que têm mais de 100 mil habitantes, mas ainda também são dependentes do órgão estadual, como por exemplo Itu, em São Paulo, que ele, para ter um aterro sanitário, ele já tem um aterro sanitário, mas ano passado ele conseguiu a licença. Mas no evento que a gente fez sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele deixou muito claro o quanto que os municípios que não possuem a gestão descentralizada, eles ficam refém do Estado. E quanto que isso atrasa o serviço público, porque necessariamente quando a gente pensa em licenciamento ambiental, isso é tão amplo, isso vai desde uma hidrelétrica, por isso a importância, e aí eu concordo com a ABEMA, de tratar o que é diferente do que é diferente, tratar diferentemente do que é diferente. Porque você ter um aterro sanitário deveria ter um processo muito mais célere do que você discutir com mais calma um processo de Belo Monte, por exemplo. Né? Então, o que o prefeito de Itu ele relatou? Ele estava com a capacidade esgotada dele do aterro sanitário e ele estava mais de 1 ano esperando licença para o novo aterro sanitário dele. Então, como é que o município fica mais de 1 ano para construir um aterro sanitário, algo de escala que, em tese, é local, a gente sabe que dependendo se virar um lixão, a contaminação pode atingir aquíferos, tudo isso, mas não dá para você ficar 1 ano de um serviço público, de algo emergencial. Tem municípios, no Rio de Janeiro teve um município que o aterro sanitário dele esgotou a capacidade, foi proibido de colocar lá, mas ele estava esperando a licença de operação do outro aterro sanitário. Em 1 mês, para poder transportar para um aterro privado em outro município, ele gastou mais de R$300 mil. Um dinheiro absurdo, uma conta muito alta quando ele estava lá esperando uma licença ambiental. Então, o que a gente tem que discutir hoje, eu acho que é fundamental, acho que fica claro, eu acho que é consenso, e aí é uma defesa da Confederação, posicionamento da Confederação, que a gente tem que discutir, sem dúvida nenhuma, que existem processos que podem ser simplificados e devem ser simplificados para o bem da gestão pública, para o interesse da sociedade, sem dúvida nenhuma, mas existem outros que têm que ser
ser discutido com mais calma, né, que precisam realmente de algo mais complexo. Eu acho que esse é o consenso e é a defesa da Confederação Nacional de Municípios. E então, principalmente com relação aos condicionantes. Bom, com relação especificamente aos projetos de lei que atuam, eu queria colocar de forma geral que, com relação à PEC 65, por exemplo, a CNM, assim como a maioria das entidades que se posicionaram aqui, ela é contra a PEC 65, por vários motivos, dentre eles porque a gente acredita que fere a autonomia municipal, como a gente falou aqui, que vem desde a Constituição de 88, a Lei Complementar 140, veio concretizar esse instrumento, que os municípios, apesar da gente defender aqui que tem muito município pequeno que não consegue fazer a sua gestão ambiental e fica então, e delega, né, então fica o Estado quem faz aquele licenciamento, tem municípios que são capazes e fazem. E esses municípios não podem ter a sua autonomia municipal ferida, porque quando você coloca simplesmente o estudo de impacto ambiental, ele importa autorização para execução da obra, isso significa então que aquele instrumento ele foi esvaziado, ele não significa em si muita coisa, né? E isso tem que ficar muito claro para qualquer outro procedimento, seja na PEC, seja no projeto de lei do Executivo. A partir do momento que se apresenta um estudo, o órgão que vai avaliar, seja município, seja estado, ou seja a União, ele tem que ter uma avaliação daquele instrumento, daquele estudo, na verdade. Porque senão qual o sentido de você apresentar um estudo de impacto ambiental e depois você simplesmente não emite parecer e já tem a obra autorizada? Que é o que a PEC 65 coloca, autorização prévia. Né? Importa a autorização, né? A apresentação de estudo prévio de impacto ambiental importa a autorização para execução da obra, fecha aspas. Então, o que a CNM defende, só para fechar, deputado, é justamente isso, que o que for discutido, em qualquer que seja o projeto de lei, ele saiba diferenciar as atividades, sem dúvida nenhuma, que seja simplificado o processo daquilo que for realmente um serviço que principalmente seja um serviço público, né, para a sociedade, e que a autonomia municipal ela não seja ferida. E eu vou aproveitar aqui para falar também o que a gente, de um assunto, que hoje você tem atividades acontecendo, na verdade não está acontecendo, está com risco de acontecer e que não tem nenhuma norma, nenhuma regulação, absolutamente nenhum assunto. Então não sei se seria o caso já de prever isso ou só provocar, aproveitando a quantidade de pessoas ligadas ao meio ambiente aqui e a CNM chamar a atenção para esse assunto que é o fracking. O fracking ele é o fraturamento hidráulico da rocha de xisto para extração de gás metano para gerar energia elétrica, para gerar, enfim, combustível, enfim. Por que a gente coloca esse assunto? Porque hoje não existe nenhum estudo no Brasil sobre fracking, nenhuma lei sobre fracking. Então, como é que você licencia? O que tem hoje? Você tem leilões da ANP para extração de gás metano e deixa aberta a possibilidade de ser por meio de fracking. Né? Mas como é que você pode permitir o fracking se não existe nem no CONAMA, nenhuma lei, nem nada? Existe um projeto de lei do ministro Sarney Filho, né, quando deputado, mas você não tem hoje no Brasil nada. Então, só para a gente estar sempre provocando que a questão ambiental ela é tão complexa que hoje você já tem, se tanta coisa que já tem regulamentação, já tem leis, a gente está discutindo alteração da lei e que causa impacto ambiental, como que a gente vai modificar essas leis, mas ainda existem pontos que precisam ainda de legislação com relação ao impacto ambiental. É isso. Obrigada, deputado. Eu agradeço a participação da Cláudia Lins e